Olá, Raverinho, olá, amigos! Hoje vamos falar sobre a região sul do país. Aqui, mais aproximadamente, Netivot, Ofaquim, Gaza, toda essa região aqui. Estamos falando sobre os rios, os afluentes que tem nessa região e as fontes que tem aqui. Mas também é bíblico e é histórico. Então vamos começar a contar a história. Esse parque, como eu disse para vocês, é o Parque Abassur, é o Parque Escol. O parque é localizado próximo à cidade de Ofaquim, na região sul, Negev do país. E falando no Negev, para quem não sabe, a região Negev é uma área deserta. Então ele está localizado numa área deserta, na região sul do país, próximo de Gaza e próximo de toda essa região sul, Netivot e toda essa área sul do país. Ele tem uma visão interessante nesse parque, porque ele tem uma elevação num lugar que se chama Givat Shalala, ou Givat Meshpor, que é um cume, né, que está mais alto, mais ou menos aproximadamente mais de 10 metros, e ele oferece uma bela visão. Você consegue ver as planícies do Negev, você consegue ver o canal do rio Abassur. Então é muito interessante aqui nesse parque você subir e dar uma olhada. Tem uma grande visão. E também consegue ver a área de Gaza, de Asa. Vamos começar a falar um pouco da história, né, dessa região sul do país arqueológica. Ao longo da história, né, muitos povos tinham que se assentar próximo aos rios onde tinha água para abastecimento. E no caso do rio Abassur, é mais um rio que nessa região que eles tinham que estar próximo para poder abastecer com água. Então seria normal que em toda a extensão desses rios, né, tivesse assentamentos humanos, né, sentavam, criavam cidades fortificadas, teve assentamento desde da Idade do Bronze, de 1500 a 1700 a.C., cidades, como eu falei, construídas ao longo desses rios, né? Desde a cidade que é conhecida bíblica, Gerá, que fala na Bíblia, em Gênesis e tudo, até o rio Abassur também, né? Que é esse rio desse parque que nós estamos visitando hoje, como vocês podem ver. Inclusive tem uma passagem do rei Davi que comenta, que fala que contra os amalequitas que tentaram invadir a cidade de Ziklag, o rei Davi se assentou nessa região para poder se abastecer com seus soldados, enfim, para enfrentar o conflito contra os amalequitas. E fala que o rei Davi se assentou nessa região com 600 homens que estavam com ele, e eles chegaram até os ribeiros das águas da Bassur, em 1 Samuel 3. E os povos que existiam a essas margens dos riachos, eles ficaram até o século II antes de Cristo, porque disseram que na época romana, nessa região, foi feito um distanciamento das águas, dos povos, né, distanciaram das fontes de águas por causa da malária. Agora para falar um pouco da cidade de Gerá, onde tem o rio Gerá, ou Gerer, que né, muita gente tem traduções bíblicas assim, como tem crônicas que fala, segunda crônicas que fala que mencionada durante Gênesis, acho que umas 10 vezes, e no livro de Gênesis e também no livro de Crônicas, segundo Crônicas, essa região não se tratava só de uma região, ela era um reino, né? Ela tinha um rei. Como vocês lembram, na passagem de Abraão, que ele fala do rei Abimeleque. Essa região é próxima de Gaza, né, do sul, e ela é um ponto estratégico, porque ela era próxima do Egito e tinha os seus comércios, né, com o Egito nessa região. É uma região da filisteus, né, que era o povo filisteu, mas eles faziam com certeza comércio com o Egito. Então era um ponto estratégico para eles. O riacho de Gerá é conhecido também como Tel Aror, hoje em dia, próximo da cidade de Netivot, que também lá foi encontrado artefatos arqueológicos que levam de uma grande cidade que se leva
Gerá, a grande cidade de Gerá, da região. Gerá, como vocês podem lembrar, tem várias passagens bíblicas onde fala dos limites dos cananeus, fala também de Abraão, que falou que a mulher dele era irmã, a Sara era irmã e não esposa dele, porque ele tinha medo do que podia acontecer com ele. Fala também de Isaac, que também disse que Rebeca era sua irmã e não sua esposa. Então tem várias passagens, inclusive em Gênesis 10 fala bem claramente do limite. Foi o termo dos cananeus desde Sidom, em região a Gerá, até Gaza, e daí a direção de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, até Laza. Isso em Gênesis 10 mostra exatamente o limite das terras dos cananeus que se dava em Gerá. O Nahal, como conhecido rio, riacho, Gerá, ele era conhecido pelos árabes como Wad al-Sharia e é o maior afluente do Nahal Habassur, que é localizado aqui nesse parque no Eshkol, toda como eu comentei era da Filistia, que depois passou para a tribo de Judá. Kibbutz Lahav, o seu fluxo do Gerá, e depois ele desemboca, conecta com o Nahal Habassur perto do Kibbutz Han. E também temos o Ter Aror, né, que hoje em dia é conhecido. Nessa região aqui, que é próximo de Netivot, até o Faquim, toda essa região, é encontrado mais 70 fontes, em região de mais ou menos uns 8 quilômetros, 7,5, 8 quilômetros mais ou menos. E o mais interessante é que essas fontes, elas têm sal, concentração de sal e de clorido, impressionante. Claro que a concentração de sal, ela muda um pouco de fonte para fonte, mas ela tem uma concentração alta, assim, do normal, da água doce. Mesmo assim, tem peixinhos, tem vida, e é um grande oásis no deserto do Negev, tanto naquela época como hoje em dia ainda, como vocês podem ver aqui no parque, as pessoas se banhando e desfrutando do parque, hoje em dia também. E uma região extremamente histórica, com muita história bíblica para contar. E engraçado que até não tantos anos atrás, em 1917, na Primeira Guerra Mundial, teve um papel muito importante essa região do rio Bassur para as tropas britânicas, né, que estavam acampadas para tentar capturar Gaza dos turcos, né, e também essa região aqui. Lembrando que hoje esse Parque Escola, é um parque bem conhecido aqui nessa região. Todas as cidades aqui próximas vêm aqui, tem muitos eventos, atrações. Eles sempre fazem movimento nesse parque, apesar de ser bem próximo de Gaza, como vocês viram nos mapas, mais ou menos uns 14 quilômetros de Gaza. As pessoas acampam também, tem uma região de camping. É bem tranquilo, na verdade. Tem uma região também para as pessoas que querem fazer um churrasco, né? É bem tranquilo, bem gostoso. E se banhar nas fontes, né? Nas fontes que intercalam épocas que estão mais cheias e épocas que estão mais secas, mas sempre há água o ano todo. Voltando para o dia de hoje, esse parque hoje em dia é um parque bem conhecido aqui na região, muita gente frequenta das cidades próximas, tem muitas atrações, sempre tem atrações para família aqui na região sul, para fazer piquenique, pessoas fazem aniversário aqui, pessoas acampam aqui e se banham nas fontes. As fontes, todo o parque é distribuída, e os peixinhos nadando apesar da água salgada, né, das fontes. E olha os peixinhos e deixo vocês com algumas imagens. No sul de Israel, essa fonte aqui é uma fonte arqueológica que encontraram, né, provas arqueológicas muito antigas, desde a época de Davi.
Aqui ainda tá vendo essas pedras também. São lugares, né, arqueológicos da fonte, né, do Nahal, que seria a fonte, Al-Bashu. E Davi esteve aqui com seus soldados, acampou, né, se abasteceu, como diz aqui. Hoje, graças a Deus, é silêncio, famílias, piquenique, camping e vamos dizer assim, um oásis aqui no deserto do Negev, que é deserto, parte sul. E é isso, hoje estamos em Shalom, né? E as famílias podem vir se divertir, acampar, piquenique e vir conhecer esse lugar que é muito interessante. Muito interessante. E se vocês poderem ver, aqui também, aproximando a câmera, pode ver os peixinhos. Mesmo essa água que tem uma concentração de sal. Ações do Parque Escola, como vocês podem ver. Se inscreva, compartilhe para alguém que não conheça Israel. É uma forma de conhecer, tá bom? E um beijo grande para todo mundo, que Deus abençoe a todos. E vocês já sabem, Honey em Israel. Beijos, tchau, tchau. Escutem o barulhinho da água. Uau, Escola Parque, Oásis na Negev. Vem conhecer você também.